Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar com a coordenadora de comunicação da Sea Shepherd Brasil, a Gisele Reis. Seja bem-vinda, Gisele, e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Oi, gente, meu nome é Gisele Reis, sou coordenadora de comunicação na Sea Shepherd Brasil. Queria agradecer muito ao convite do Projeto Bioicos e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a Sea Shepherd e o trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Maravilha, Gisele! Conta um pouco agora sobre a história da Sea Shepherd e como ela surgiu no Brasil. Muito prazer, nós somos a Sea Shepherd, uma organização de conservação marinha. Nós somos uma ONG, uma organização não governamental sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente. Estamos presentes em diversos países ao redor do mundo e todas as nossas campanhas são voltadas para a ação direta de proteção ao oceano e seus ecossistemas. A Sea Shepherd ela foi fundada em 1977, lá no Canadá, e ela foi fundada pelo capitão e ativista Paul Watson, que também foi um dos fundadores do Greenpeace. E ele, de repente, se viu extremamente preocupado com a situação do oceano e as pessoas não estavam dando a devida atenção. Então ele foi lá e pensou: está acontecendo algo muito errado aqui, eu quero dedicar a minha vida a proteger o oceano. E foi então que ele criou a Sea Shepherd. A Sea Shepherd teve uma história, as primeiras campanhas foram contra a caça comercial às baleias, foram as campanhas de proteção às baleias, e com o tempo foi crescendo a frota também. Nós atualmente temos a maior frota marinha privada do mundo, com 11 navios que realizam ações de patrulhamento de pesca ilegal ao redor do mundo, associado a governos, também ações contra pesca fantasma, contra a poluição, em proteção a espécies ameaçadas, além de outras atividades. E aqui no Brasil, a Sea Shepherd surgiu em 1999, foi quando ela foi fundada, mas ela passou por uma grande reestruturação nos últimos anos e hoje em dia nós não temos navio aqui, importante falar, as nossas ações são todas em terra, mas a gente está crescendo bastante e está muito mais estruturado, fazendo um trabalho bastante significativo na conservação marinha. Com certeza, Gisele, seja em terra ou no mar, as ações que vocês fazem são de grande importância na conservação do oceano. Agora conta pra gente qual o significado da logo da Sea Shepherd. O que significa a logo da Sea Shepherd? Bom, a Sea Shepherd tem basicamente duas logos. Vocês devem ver por aí, na nossa comunicação, tanto internacionalmente como nacionalmente. A gente tem a logo da baleia, é a nossa logo tradicional. E temos também o logo do Jolly Roger, que é o icônico, famoso, as pessoas que normalmente quando a gente fala em Sea Shepherd vem primeiramente à cabeça das pessoas esse logo que é imediatamente associado aos piratas, E ele veio justamente como uma resposta às críticas que nós recebíamos, há cerca de 20 anos atrás, dizendo que nós éramos piratas, Então Paul Watson certa vez disse: bom, se querem nos chamar de piratas, também seremos piratas, mas seremos os piratas do bem. Então, quando a gente olha para essa logo, a gente, nos detalhes, a gente vê que tem muita coisa, tá muito carregada de simbologia, e não é só o Jolly Roger do pirata, A gente pode ver aqui imediatamente no crânio, Esse crânio, na verdade, ele simboliza
a toxicidade e a morte no mar causada pelo ser humano, né? Mas no centro desse crânio a gente consegue ver o símbolo do Yin Yang, que, diferentemente do original, esse é composto por uma baleia, né, uma cachalote, e um golfinho, justamente para representar o equilíbrio natural do oceano, quando livre da interferência humana, né? Logo abaixo a gente tem, né, um cajado e um tridente cruzados, né? Esse cajado, um cajado de pastor, né, ele vem do nosso nome, da nossa origem, né? Sea Shepherd significa sea, mar, né? E shepherd, pastores do mar, né? Guardiões do mar. Então o pastor, né, o cajado do pastor representa então esse cuidado em pastorear, né, o mar e os animais marinhos. E o tridente, né, enfim, está super ligado ao mar, que é o tridente de Netuno, que tem uma simbologia aí muito forte, né, está totalmente ligado ao mar. Então, afinal, essa logo representa muita coisa, né, representa aí a nossa paixão, a nossa causa, tudo que a gente está fazendo de ruim, né, para o oceano, mas também nosso desejo árduo em salvá-lo, né, em lutar por eles e sermos os piratas do bem, né, mas sempre a favor do oceano. Uau, incrível essa logo! Muito legal que ela tenha tantos significados assim e indica muito o que vocês têm feito para combater os impactos das atividades antrópicas no oceano. E falando nisso, conta melhor pra gente quais as atividades a Sea Shepherd realiza no Brasil e se tem algum trabalho realizado com a comunidade. Bom, atualmente a Sea Shepherd realiza várias atividades aqui no nosso país, né? Nós temos 5 campanhas principais, né? Com diversas atividades, cada uma delas, né? Essas 5 campanhas são Ondas Limpas, a campanha Borrifos, a Cação é Tubarão, Shark Defense e a Bota da Amazônia. A campanha Ondas Limpas é uma campanha de erradicação do lixo marinho. Então, é onde nós fazemos atividades de limpezas de praia, limpeza de cachoeiras, de rios, até mesmo de cidades, porque a gente sabe a importância de não só de educar, mas também de erradicar o lixo das cidades, já que já se sabe que 80% do lixo encontrado no mar ele vem das cidades. Então a gente faz também um trabalho de educação sobre resíduos, né, sobre plásticos, sobre a importância da reciclagem, o impacto dos resíduos na vida marinha, e é a nossa campanha mais antiga, né, mais importante também, né, porque a gente está frequentemente realizando esse tipo de ação. Já foram mais de centenas de limpezas de praia só esse ano, né, só em 2022, e a gente faz, inclusive, esses mutirões de limpeza pelo Brasil inteiro, são abertos, qualquer pessoa pode participar, além dos nossos voluntários. A campanha Borrifos é uma campanha de proteção das baleias, ela é mais focada em uma pesquisa científica de monitoramento das jubartes, né, em migração pelo Brasil, e também de educação, né, de sensibilização da população a respeito da aproximação adequada, de cuidados ao encontrar também um animal em situação de perigo, de estresse, né? Então a gente também faz campanhas de educação por todo o país, né? Em várias cidades onde as baleias passam. A campanha Cação é Tubarão é uma campanha bastante importante também, bastante icônica, eu diria, né? Uma campanha de erradicação do consumo de tubarões e raias. É interessante que nós, quando iniciamos essa campanha, fizemos uma pesquisa social e descobrimos que 7 a cada 10 brasileiros não sabem que cação é tubarão ou raia. Então, as pessoas ainda pensam que cação é um tipo de peixe, né, uma espécie de peixe, na verdade, né, ou um tubarão pequeno, e não fazem ideia que pode ser qualquer tubarão, que é um peixe também, né, gente, mas qualquer tubarão e qualquer raia,
mas que na verdade o cação é um nome fake que acaba facilitando, né, que espécies proibidas de tubarão e de raia sejam comercializadas. Porque infelizmente quando você vai no supermercado, muitos dos pacotes de cação não vem escrito a espécie, né? Vem escrito ali postas de cação e a gente não tem ideia do que está sendo comercializado. Então, uma parte muito forte dessa campanha é a sensibilização da população, né? A gente já tem resultados de uma nova pesquisa social de que quando as pessoas descobrem que o cação é tubarão, elas deixam de comer. Então, elas estão super felizes com esse resultado. E também temos a parte científica nessa campanha. Nós coletamos amostras de carne de cação em estabelecimentos do Brasil, de várias cidades, né, no Brasil, para fazer uma análise laboratorial, tanto de espécies, para entender quais espécies estão sendo comercializadas aqui, e níveis de metais e contaminantes presentes na carne, para que a gente também possa contar para as pessoas, né, com dados bem embasados, que na verdade essa carne que as pessoas comem achando que é segura não é. Além de causar um impacto tremendo no oceano, porque afinal os tubarões são predadores de topo e são responsáveis pela saúde e pelo equilíbrio do ecossistema, né? E aí a gente também tem uma campanha nova, né, pela defesa dos tubarões, que é a Shark Defense, uma campanha internacional que foi trazida da Austrália para Fernando de Noronha, na tentativa de combater, né, um projeto que existe, que querem implementar em Noronha, de mitigação de tubarões para evitar incidentes, né? Então estão até considerando abate de tubarões para evitar incidentes, e a Sea Shepherd imediatamente agiu, né, para impedir que isso aconteça e para, mais uma vez, né, educar, sensibilizar as pessoas lá na ilha de Fernando de Noronha da importância desses animais para manter um oceano saudável, para manter a ilha saudável e para que nós também nos mantenhamos saudáveis, né? E, por último, nós temos a Sea Shepherd, a Expedição Boto da Amazônia, que acontece na Amazônia. É uma campanha científica também, em que nós fazemos um estudo de densidade populacional de duas espécies de botos de água doce, né, o boto cor-de-rosa, o boto vermelho, e o boto tucuxi. Ambos estão ameaçados de extinção, constam na lista vermelha da IUCN, mas estão com dados incompletos, né? Infelizmente, não foram, os estudos que foram iniciados na região, eles não foram terminados ou não foram feitas de forma ampla o suficiente para entender o real nível de ameaça desses animais. E, entre tantas, a maior das ameaças, principalmente ao boto cor-de-rosa, é a pesca da piracatinga, né? Os pescadores, eles matam o boto cor-de-rosa para usar a sua carne na pesca da piracatinga, que é um bagre, e que é proibido, gente. Então a piracatinga, ela está proibida, mas digo está porque é uma moratória temporária e que duraria até julho desse ano, e a Sea Shepherd, assim como outras organizações, se manifestaram contra a liberação da pesca da piracatinga, porque nós precisamos proteger esses animais, terminar os estudos que faltam, para que depois, com dados bem embasados, e quando a gente tiver realmente saber exatamente o quão ameaçados eles estão, a gente possa lutar por medidas de políticas públicas para a conservação dos botos da Amazônia, que são únicos, né? São espécies endêmicas da bacia amazônica e Orinoco. Portanto, é de vital importância que a gente os proteja. E a Sea Shepherd está lá na Amazônia, também, né, com uma parte de conservação e de educação, junto às comunidades ribeirinhas. A gente também faz um trabalho
de resíduos, de educação sobre resíduos com essas comunidades. A gente está começando a desenvolver esse trabalho que é muito, muito, muito importante para essas comunidades que, infelizmente, não tem tratamento nenhum de resíduos. E, bom, a gente também, por último, eu esqueci de mencionar o ônibus Ondas Limpas, que faz parte da campanha Ondas Limpas. É um ônibus que está percorrendo todo o litoral da costa brasileira, em uma pesquisa científica em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP, coletando resíduos de mais de 300 praias de diferentes perfis para fazer uma análise completa do nível de poluição das nossas praias. Também com mutirões, né, de educação durante a sua jornada. Então, como vocês podem ver, a educação também é uma parte muito presente em todas essas campanhas. A gente tem um núcleo, o Sea Shepherd de Educação, que atua de maneira transversal em todas essas campanhas, trabalhando com a comunidade e fazendo esse forte trabalho de sensibilização da população a respeito da importância de se conservar o oceano. Que maravilha todas essas campanhas! Elas mostram o quão importante é proporcionar o conhecimento para a população e como isso pode mudar atitudes que antes eram vistas como inofensivas. Muito bom mesmo! Agora, Gisele, uma dúvida pessoal minha, de telespectadora. Eu já vi alguns documentários bem legais da Sea Shepherd em que o capitão Paul Watson mostra como é o encontro com navios baleeiros. Vocês fazem isso aqui no Brasil também? Bom, como eu comentei, a Sea Shepherd Global, ela tem 11 navios na sua frota, né? Mas não temos nenhum navio aqui no Brasil. A Sea Shepherd Brasil, ela é uma organização independente, né, financeiramente. Nós dependemos das doações e das nossas próprias fontes de arrecadação, como a nossa loja online, apoio de empresas amigas, de patronos, né, que são os afiliados. E aqui as nossas campanhas são todas em terra. Portanto, a gente não tem navio e não tem nenhuma campanha em alto mar e nenhum tipo de conflito. Mas é bom esclarecer aqui essa polêmica, né, que as pessoas veem a respeito da Sea Shepherd, dos navios da Sea Shepherd irem contra navios baleeiros. E entrarem em atritos físicos, né, de forma agressiva. Então essa é uma imagem um pouco equivocada, inclusive, né? A Sea Shepherd, ela é baseada na ação direta. Todas as nossas ações, né, são ações diretas, então a gente vai de fato no cerne do problema, mas de forma não violenta sempre, né? Em todas as nossas ações, em todos esses anos de operação, nunca houve ninguém ferido. A gente sempre preza pela segurança dos nossos voluntários, né? E também a gente está sempre envolvido com governos, né? Então as ações, por exemplo, de patrulha de pesca ilegal na África, né, onde se concentram essas maiores campanhas, né? A maioria das campanhas contra a pesca ilegal são lá. Elas acontecem sempre em parceria com governos, né, com a Marinha, enfim, com soldados do governo que vêm para os navios da Sea Shepherd. Então, em caso de quando esses navios abordam, né, os navios ilegais, na verdade, são os soldados que fazem a inspeção e a apreensão, e não a Sea Shepherd. Então, claro, apareceram situações, né, em documentários muito antigos, né, da época dos navios baleeiros. A época, né, da caça às baleias foi uma época bastante conflituosa, mas isso não acontece mais e hoje em dia é tudo muito, muito bem organizado e, como eu disse, sempre de forma segura e em parceria com governos e soldados. Inclusive, eu queria deixar um exemplo que fica, né, como curiosidade, foi a perseguição do Thunder. O Thunder, ele foi um navio de pesca ilegal
que era procurado pela Interpol, ele já estava, né, na lista, na Purple List, né, que é a lista dos procurados, né, pela Interpol, e dois navios, na verdade, da Sea Shepherd que estavam em campanha na Antártica, encontraram com o Thunder, e essa perseguição, eles começaram a perseguir, né, o Thunder para poder apreendê-lo, né, ou melhor, né, para poder, digamos que impedi-lo de seguir viagem e conseguir também, né, provas, documentar que ali estava sendo feita atividade ilegal, mas para que a polícia, digamos, né, a Marinha, os órgãos, né, as autoridades tivessem tempo de chegar e então fazer a apreensão. Então não teve nenhum conflito, mas a curiosidade é que essa perseguição durou 110 dias, né, o navio da Sea Shepherd perseguindo, né, o Thunder, enquanto o outro navio, né, eram dois, o outro navio ficou no ponto em que eles se encontraram para retirar a rede que foi abandonada, né, pelo navio pesqueiro. E só essa rede tinha 72 quilômetros de extensão. Então foi bastante trabalho, foram 2 semanas de trabalho árduo para retirar a rede e salvar os animais, né, que ainda era possível. Então foi a maior perseguição da história, né? Não vou contar como foi o final, porque inclusive a gente tem um documentário sobre isso, o Chasing the Thunder. A gente já fez um streaming aqui na Sea Shepherd Brasil desse documentário. A gente deve fazer outro logo mais. É sensacional, imperdível, muito, muito interessante ver como funciona o trabalho da Sea Shepherd global nessas situações, né? E ver também o impacto da pesca ilegal, né? Essas dimensões, quando a gente fala de uma rede de 72 quilômetros de extensão e a quantidade de animais que foram encontrados ali, né? E tudo que também esses navios são capazes de fazer para escapar da lei. Então é bem interessante acompanhar essa história. E, enfim, fica aqui o convite para vocês nos seguirem e assistirem no próximo streaming. Minha nossa, que perseguição foi essa? Mais de 100 dias, eu imagino quão cansativo deve ter sido. Mas isso é incrível, pois mostra quão engajada na causa a Sea Shepherd é e como o trabalho de fiscalização é importante. Eu estou chocada com o tamanho da rede, 72 quilômetros é muita coisa. Imagina o quanto de animal essa rede não mataria se o Thunder não fosse descoberto por vocês. Já deixo aqui o meu sincero obrigado e quero muito ver esse documentário. Bom, a minha próxima pergunta já é um pouco retórica, visto essa história que acabamos de ouvir. Mas fala pra gente, na sua opinião, qual a importância da Sea Shepherd na conservação do oceano? Eu costumo dizer que organizações como a Sea Shepherd têm um papel fundamental na conservação do oceano. E por quê? Né? O oceano ele é deixado de lado muitas vezes, né? pela maioria da população. A conservação de uma forma geral é muito difícil, mas ainda assim a gente fala muito mais, a gente se preocupa muito mais com a Amazônia, né? Que inclusive falamos que é o pulmão do mundo, quando na realidade não é, né? O oceano é o verdadeiro pulmão do mundo, responsável por mais da metade do oxigênio que nós respiramos, né? E a maioria das pessoas não tem consciência disso. O oceano, infelizmente, ele é uma realidade muito distante para muitas pessoas, né? Muitas pessoas sequer conhecem o mar ou têm medo do mar, né? Tudo aquilo que está abaixo da linha da água, né, não é visto. E aquilo que não é visto não é querido, não é benquisto e logo não é protegido. Então, nós precisamos realmente de organizações que voltem a atenção das pessoas para o que está acontecendo ali embaixo d'água, né? Para nos contar. Então, eles estão ali vendo, eles estão trabalhando em alto mar, embaixo d'água, eles estão vendo o que de fato está acontecendo e aí eles vêm e nos contam, né? Nós como população, como cidadão, isso
pode tocar, né, nos tocar e mudar a nossa percepção e mudar a nossa mentalidade, fazer com que a gente queira ajudar também, né? Então eu acho que esse trabalho de divulgação é importantíssimo, e aí claro que as ações, né, as ações diretas de conservação, né, todo esse trabalho que a gente faz de pesquisa científica, que com certeza vai ser muito importante para o meio acadêmico, vai trazer muitos dados significantes. Os trabalhos também de mitigação, de proteção, de conservação, ativismo, tudo isso com certeza colabora muito na conservação do oceano e acaba inspirando outras pessoas a agirem também, né? Então, eu acho que é essencial a gente ter uma organização como a Sea Shepherd, como outras, que chamem a atenção das pessoas para o oceano. Ele é o bem mais precioso que a gente tem nesse planeta e é o que a gente menos se preocupa, né, infelizmente. Então a gente precisa dar a atenção que ele merece, e a Sea Shepherd está aqui, né, batendo na tecla o tempo todo e chamando as pessoas para olharem para isso. Concordo plenamente com você. Nós dependemos da saúde do oceano para sobreviver e é nosso dever protegê-lo e também conscientizar as pessoas para fazer o mesmo. E quais os maiores desafios que vocês encontram durante a realização das atividades da Sea Shepherd? Bom, os maiores desafios, eu posso dizer sobre os maiores desafios aqui no Brasil, né? Certamente, eu acredito que para todas as organizações, os maiores desafios são políticos, né? A gente ainda tem uma lacuna muito grande, né, nas políticas públicas voltadas para a conservação e principalmente marinha, né? A gente sabe que os dados de pesca, eles estão, durante muitos e muitos anos, eles não vêm sendo reportados, a fiscalização é quase nula. Então, infelizmente, nós não temos esse apoio da parte dos governos, da parte de fiscalização. Isso dificulta bastante o trabalho, mas também da parte financeira. A Sea Shepherd, como eu comentei, nós somos totalmente independentes, não recebemos dinheiro de governo, nem de grandes empresas. A gente, inclusive, com relação a empresas, nós temos critérios muito rigorosos para parcerias. Então, nós não recebemos dinheiro de empresas que estejam envolvidas com ações poluidoras, né, do oceano, com setores poluidores. Então, isso acaba afunilando um pouco as nossas opções, mas, por outro lado, é um valor muito importante para nós, que talvez nos limite por um lado, mas nos engrandece por outro. Então, na realidade é um desafio, mas que não chega a atrapalhar as nossas ações. A gente vem crescendo e conquistando cada vez mais coisas, mesmo com alguns percalços pelo caminho. Com certeza. Infelizmente, esses desafios são muito comuns às ONGs no Brasil. Nós também, do Instituto Bioicos, temos os desafios financeiros, devido à falta de incentivo aos trabalhos voltados ao meio ambiente, mas continuamos firmes nessa causa. Agora, Gisele, outra curiosidade minha. Vocês conhecem o Capitão Paul Watson pessoalmente? Ele já veio na Sea Shepherd Brasil? Bom, eu, Gisele, não conheço o Capitão Paul Watson pessoalmente, mas o conheço virtualmente. Ele está super presente na Sea Shepherd Brasil, né, em todas as decisões, ele faz parte do nosso board, então nós temos reuniões quase que mensais com ele, então ele está sempre presente, mesmo que virtualmente. Ele já esteve sim no Brasil, há muitos anos atrás ele fez uma visita a povos indígenas e outra para fundar, no momento da fundação da Sea Shepherd Brasil, ele esteve aqui, né, e para assinar as parcerias no Rio Grande do Sul. E, enfim, quem sabe esperamos uma próxima visita.
Ah, que legal! Deve ser muito gratificante ver que ele reconhece o trabalho da Sea Shepherd Brasil. Bom, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes, uma pergunta para a curiosidade dos nossos ouvintes. Vocês têm ofertas de estágio, voluntariado ou algo semelhante? Se sim, como que funciona? Sim, nós temos um programa de voluntariado na Sea Shepherd, são todos muito bem-vindos. As pessoas, inclusive, pensam que não tem a habilidade correta, né? Não tem a profissão adequada para atuar na Sea Shepherd, né? Do tipo, mas eu não sou biólogo, não sou da área, não tenho o que fazer numa ONG de conservação marinha. Tem sim, tá? Nós temos uma equipe muito eclética, nós temos funções das mais diversas aqui, então sempre tem trabalho para todo mundo, não importa de que área você seja. É só entrar na nossa página, as inscrições ficam abertas o ano inteiro, é só se inscrever como voluntário e a gente vai te receber e fazer a sua recepção e te encaminhar para a área que seja mais adequada para você, por exemplo. E os voluntários podem ajudar em todas essas ações que eu mencionei, tanto com as limpezas de praia, também para organizar eventos, organizar ações de arrecadação, participar das campanhas científicas, enfim, tem muitas possibilidades. É importante falar também que de vez em quando nós abrimos inscrições para vagas de cargos fixos voluntários. Então, quando precisamos de pessoas para mídia social ou para Sea Shepherd de educação, educadores, educomunicadores, conteudistas, a gente também abre uma seleção, mas mesmo que não tenha nenhuma seleção específica aberta, é importante que todos saibam que o voluntariado ele está sempre aberto e para qualquer pessoa que tiver disponibilidade e interesse em nos ajudar. Legal, Gisele! Aí, pessoal, para quem se interessou, entrem no site da Sea Shepherd Brasil para saber mais. Bom, para finalizar, o que você pensa sobre os trabalhos de divulgação científica e educação realizados pelo Instituto Bioicos? O trabalho de divulgação científica e educação que o Instituto Bioicos faz é extremamente relevante para a conservação. Essa expansão da ciência oceânica para o público geral, eles fazem isso muito bem, de uma forma muito rica e acessível. E como eu disse, é o que a gente precisa, levar informações sobre o oceano e sobre a vida marinha para pessoas que talvez nunca tiveram acesso ao mar e a esse tipo de informação. E quanto mais elas souberem, mais elas vão se sentir estimuladas a nos ajudarem a conservar e a proteger o oceano e a salvá-lo. Muito obrigada pelas suas palavras e reconhecimento do nosso trabalho, Gisele. E eu agradeço imensamente pela sua participação no nosso podcast. Adorei ter você com a gente contando mais sobre os trabalhos incríveis que a Sea Shepherd Brasil realiza. Bom, gostaria de agradecer imensamente ao Instituto Bioicos pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a Sea Shepherd aqui com um público que eu imagino que já está engajado ou que pelo menos apaixonado pelo oceano, assim como nós. Quem ainda não nos conhece, espero que tenha ficado interessado em nos conhecer. Os convido a seguirem a nossa página, as nossas páginas nas redes sociais, nosso Instagram, @SeaShepherdBrasil. Entrem também no nosso site www.seashepherd.org.br, onde a gente fala melhor sobre todas as nossas campanhas, sobre as formas de nos ajudar, sobre como se tornar um voluntariado ou como fazer uma doação, ou se tiver interessado e tiver a possibilidade, fazer uma compra na nossa loja online. E também para ficar por dentro de todas as nossas notícias, Sea Shepherd Brasil, às vezes as pessoas se confundem como se escreve, então C-S-E-A, Shepherd, S-H-E-P-H-E-R-D, Brasil, sempre. Se vocês escreverem só Sea Shepherd, vocês vão para Sea Shepherd Internacional. Então, contamos com o apoio de todos vocês e muito obrigada por terem ouvido até aqui.
Muito obrigada também pelo interesse de vocês em conservar o oceano, em protegê-lo e se juntarem a nós nesse trabalho tão essencial para o nosso planeta e para a nossa vida. Um abraço, muito obrigada. E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza? Acesse o nosso site bioicos.org.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de divulgação científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal bioicos.org.br. Por lá você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Muito obrigada e até o próximo episódio!